Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo de psicanálise. E hoje vamos falar a respeito de dieta e o que isso tem a ver com a nossa parte mental, com a nossa psique. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, faça seus comentários e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo a respeito de psicanálise. Eu tenho acompanhado alguns vídeos, né, na internet de alguns psicólogos, do Jordan B. Peterson, e também tenho ouvido relatos de pacientes que, quando você faz uma dieta com certas restrições, eu não sou nutricionista, pessoal, eu não estou dando dica de nutrição, tal, eu estou falando de um assunto, né, de uma questão que pode sim te ajudar, né, a curto prazo, mas é sempre bom você ter o acompanhamento de um nutricionista. Que, quando você retira certos tipos de alimentos da sua dieta, isso vai fazer com que é, algumas questões psíquicas, por exemplo, TDAH, a questão do borderline, né, daquelas diferenciações de humor, né, aquela questão de pensamentos obsessivos, que por incrível que pareça, quando você retira alguns alimentos dessa sua dieta, os sintomas melhoram muito, tá? Então, todo mundo já sabe, os açúcares são os vilões aí de muitas doenças, né? Questão de câncer, obesidade, diabetes, entre outros, né? A questão do glúten também, que o glúten ele meio que alisa, né, a parede intestinal e impede a absorção, né, de nutrientes, né? E tem as pessoas que têm realmente aí alergia a glúten, mas de maneira geral, o glúten não faz bem, né? Não faz bem para nós. E o que tem se visto, né? Em próprias crianças, né? Você vê que quando as crianças elas têm vai para uma festa, come aquele monte, aquela quantidade de doce, você vê que elas ficam alucinadas, ficam assim uma coisa assim fora do normal, né? Em termos de comportamento, de agitação, né? Muitos dizem que o açúcar para criança funciona como se fosse uma heroína, né? Porque ela entra na corrente sanguínea, dá aquela euforia, né? Aquela sensação de euforia na criança. Então são coisas que nós devemos evitar, né? Tanto para a nossa saúde física, né? Na questão física, que eu já citei de doenças relacionadas a isso, como também na questão aí de comportamento, né? Na questão psíquica, que tudo isso vão provocar alterações. Mas então, que dietas, então, o que fazer, né? Eu por mim mesmo já fiz algumas escolhas assim, né? Eu já tirei o máximo de açúcar possível, já tirei, né? Açúcar, sacarose, adoçar suco, né? Refrigerante, então suco só suco integral, né? De preferência com alguma fibra ou de preferência a fruta mesmo, até dá preferência à fruta que ela tem as fibras do que simplesmente o suco integral, porque ele retira as fibras. O que mais? Pão integral, mesmo que seja integral, pão branco, pior ainda. Já tirei da dieta também. Senti melhora na questão assim de que quando eu consumia, né, por exemplo, comia um prato de macarrão com glúten, né? Ou tomava o café da manhã com duas fatias de pão. Me sentia um pouco lento, né? Naquela questão digestiva lenta, né? Se eu como um prato de macarrão que tem glúten hoje em dia, dá aquela lerdeza depois da refeição, né? Então, quando você retira essas coisas, você já consegue, assim, de pronto, já sentir diferenças, né? E outras diferenças também começam a aparecer. E que mais? Arroz e feijão eu ainda mantenho, né? O básico, né? Acho que tem um equilíbrio bom ali, tem uma questão de proteína e tal. E, e outras coisas assim, adicionar frutas variadas, né? Frutas de várias cores. Tem dietas que não usam frutas, né? Por exemplo, pega a dieta carnívora, é só bife, né? Só bife, que o Jordan B. Peterson faz essa dieta, né? É dieta carnívora. Então ele come bife, ele se sente saciado, né? E carne e bife assim com gordura, né? Para ficar mais tempo sem ter que
se alimentar regularmente, ele não sente fome, né? E ele tinha um ganho de peso. A filha dele, se vocês estudarem a fundo a Micaela, né, que eles chamam, ela tinha um problema autoimune, né, e, e não tinha, ela sentia dores horríveis assim, e eles não encontravam, né, os médicos, a medicina não dava uma resposta boa, não dava um diagnóstico, né, eles davam uma vida curta para ela, né, dados os problemas físicos que ela apresentava. E a partir do momento que eles começaram essa dieta carnívora aí, os sintomas dela desapareceram, né? E inclusive o Jordan B. Peterson, tipo, ele diminuiu muito o peso dele, essa questão daquela barriga de trigo, né? Que muitos chamam, e foi muito benéfica para eles. Claro, tem que estudar isso, tem que estudar com um nutricionista, né? Não meter o louco aí, fazer uma coisa assim radical. Mas tem coisas que dá para você ir tirando, né? Então, tirar o açúcar, aumentar a variedade de frutas, em vez de comer pão, comer fruta, é, leguminosas, né? A questão proteica e o amendoim. E também tem a dieta paleolítica, né, que eles falam também, que é aquela dieta que envolve carne e muitas fibras, né, verduras. Então, é outra dieta que também tem muitos bons resultados na questão psíquica e na questão física também, né? A questão de saciedade, a questão de ânimo para fazer as coisas, né? Aquele almoço que você bate aquele pratão e fica, nossa, fica lá 1 hora, né? E também entra essa questão da saciedade, tem que tomar cuidado também com isso, porque assim, muitas pessoas têm o hábito de comer até o limite, né? Comer até encher lá a tampa lá do estômago e daí depois aquela moleza, aquela vagareza, né? Daí tem que tomar um café para voltar a animar, né? Porque se sobrecarregou o seu sistema digestivo. Então, os orientais eles têm bastante essa questão, né? Eles enchem lá 70% e depois faz pequenas refeições regulares assim durante o dia. Por quê? Porque eles comem pouco, assim, entre aspas, em termos assim da pessoa que come muito, enche tudo. E eles já se sentem aptos para voltar ao trabalho mantendo os padrões. Então eu prefiro seguir essa linha do que encher até o topo, né? Até por questões aí de refluxo, né? Eu tenho um estômago sensível, então se eu encher muito também vai ter muito fluidos gástricos aí subindo, que também não é legal. Que mais? E tudo isso tem outras questões, né? A maneira, os alimentos que você come, a dieta que você tem, né? Essa maneira de você lidar com o seu sistema digestivo, da maneira que você consome as coisas, tudo isso daí vão formar certos tipos de bactérias no seu intestino. Então, se você come muito amido, né? É muito pão, é muito conser- produtos com muito conservante, você vai selecionar um tipo, né? Vai dar preferência, vai dar multiplicação de um tipo de bactéria no seu intestino. E também isso está ligado à imunidade, porque quanto maior variação de bactérias, né, lá na sua biota intestinal, melhor vai ser sua resposta imune, né? Tanto para a questão de doenças, tanto para a questão de patógenos que aparecem, né, que vai entrar no intestino, vai entrar aquela disputa. Então, se você ficar, né, só se alimentando de uma maneira, você vai selecionar um tipo de bactéria e ela vai ser a dominante. E isso é ruim, né, em termos de biodiversidade ali e também em termos de absorção de nutrientes, porque a bactéria que, por exemplo, ela só consome, né, o amido, ou ela tá ligada nessa cadeia proteica de carboidrato, ela não, ela não vai conseguir absorver alguma outra coisa que você vai colocar, né? Então, por isso que tem que ter essas mudanças de hábito, tá, pessoal? E assim, escuto relatos de pacientes que fizeram, né, começando devagar, mas fazendo mudanças, né, nesse hábito alimentar e os resultados foram bem bons, tá?
diminui razoavelmente, né, as questões psíquicas, as questões assim de TDAH, né, aquela questão de da pessoa ficar um pouco perdida, a questão da variação de humor, né, nos bipolares, no pessoal borderline. Então, faz muito bem para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para vocês. Não deixe de curtir, fazer inscrição no canal para mais psicanálise. Um abraço, fui!